Cara, tu tem algum plano pra gente dar um jeito na distribuição de alimentos, de coisas em geral no Brasil, que hoje é feito majoritariamente por rodovias, cara? Porque assim, isso parece ser algo escrotíssimo, né? A gente poderia estar usando malha ferroviária pra tudo isso aí. Eu entendo que tem um investimento alto, caralho, não sei o quê, mas de algum lugar precisa começar. Sim. Veja, um país tem a seguinte característica: concentrada a sua população lindeira ao litoral e concentrada a sua produção em grandes volumes, pela característica precária da nossa economia, que é mineração e grãos, no interior. Qual é a óbvia modalidade de logística que um país com essa característica deveria ter? Ferrovia do interior para o litoral, cabotagem no litoral. A influência da indústria automobilística revoga e estabelece uma malha rodoviária de 70 mil quilômetros federais. E aí você introduz o frete rodoviário, que agora se inviabilizou. Porque com essa política de preço, virou caótico, porque o camarada sai de São Paulo para entregar um frete em Recife. Eu já vi uns caras falando que ele paga para trabalhar. Muitos deles estão pagando para trabalhar e caindo fora. Então estão ficando as grandes transportadoras, e aí você começa o tal liberalismo, a moda Bolsonaro, é estabelecer tabela de frete, que nunca é cumprida, que não cobre nada. Então é um negócio de doido. Então, evidentemente, você primeiro tem que controlar de volta a política de preço. Por quê? Monopólio. Qualquer manual de capitalismo sabe que, se não houver concorrência, o preço tem que ser administrado pelo governo. Por quê? Porque a presunção do mercado é que a concorrência obriga ao equilíbrio. Como eu não tenho um monopólio, como é que eu vou? Às vezes, mas privatiza a Petrobras. É um negócio de maluco. Por quê? Vamos lá, a Petrobras já privatizou uma refinaria chamada Landulfo Alves, na Bahia. Só que, meu irmão, é o seguinte: você tem um mapa do Brasil, então a Bahia tem uma refinaria. E ela foi projetada para atender um raio em que a eficiência da logística não tira o preço razoável. Portanto, é uma espécie de monopólio local, como era tudo da Petrobras. Aí eles pegam e privatizam. Resultado, o diesel da Bahia é o mais caro. Atenção, privatistas da Petrobras. Veja onde é o diesel mais caro hoje. É da Landulfo Alves. Por quê? Porque ela tem um monopólio regional, não tem uma segunda refinaria e não vai acontecer. De quem, né? Vai comprar de quem? Morreu na mão deles. Em vez de ser um monopólio estatal, em que o excedente você regula ou apropria para o Estado, via tributo, etc., ou dividendos, mas você não. Você entrega para o privado mete lucro e dividendo, não paga nenhum centavo de imposto. É que o argumento do cara que quer que privatize a Petrobras é que ele quer que a Petrobras pare de produzir escândalos como a Lava Jato. Sim, mas ele aí que está. Ele até acredita. Assim, quando a gente vê uma vaca contaminada de carrapato, qual é a solução? Mata a vaca. Tô brincando. É o que está se fazendo no Brasil. Nem pensa, né, Igor? Então, é o que está se fazendo no Brasil, mata a vaca. Então, no mundo do petróleo, de novo, não tem brincadeira. 80% são estatais, parte central delas, uma OPEP, porque ou é ela, OPEP, ou os aliados, tipo Rússia, e fim de papo. Então, e, pô, pra mim é muito saudável que a gente tenha uma empresa. Vamos lá. Já que a gente está falando de empresas estatais, uma empresa estatal que dá lucro, porra, é muito foda, porque assim. A maioria delas dá lucro monstruoso. E esse lucro. A Eletrobras dá um lucro monstruoso, a BR Distribuidora dá um lucro monstruoso. Daí a gente pega essa grana e reinveste. Porra, isso é maravilhoso, parece ser sustentável. Claro, né? Claro, mas o que estão fazendo? Estão privatizando, entregando esse lucro monstruoso para monopólio privado. Aí é foda. O Wagner. E veja, para ninguém me confundir, alguns setores você tem que privatizar mesmo. Por exemplo, eu fui a favor da privatização da Telebrás. Você não tem ideia, no passado, linha de telefone, você declarava imposto de renda. De tão caro, né? Percebe? Não, você ficava na fila para comprar. Então, e é um setor de fácil regulação e tal. Não está funcionando, porque a ideia de empresas espelho para estabelecer um ambiente concorrencial não existe. Então, virou um oligopólio e o brasileiro está pagando a maior tarifa. Então, o problema é regulatório, mas privatizar não foi errado. A Embraer, quem privatizou fui eu. Estava fechando. Ih, cara, olha aí, neoliberalzinho. Privatizador. Tá não, tô brincando. Assim, ela estava fechando. Foi o Itamar. Eu já cheguei, ele estava andando e eu fui a favor. O que eu fiz? Um estatuto nela, que está proibido internacionalizar, está proibido um controlador majoritário sozinho, e o governo tem o que a gente chama Golden Share, que é uma ação só que essa ação dá poder de veto e de condução estratégica. O grande setor de defesa, que é o que interessa pela compra governamental, preservado e tal. Quando eles resolveram fraudar isso e entregar para a Boeing, eu fui subir as paredes aqui, fui lá, confusão, entrei na justiça, entrei no CAD, mandei carta para a Boeing ameaçando
desfazer o negócio, se for coisa... Não sei se quanto eficácia tem, eu sei que desfizemos o negócio. Né? E está aí, uma empresa privada, estratégica, maravilhosa. Portanto, eu não tenho um problema ideológico. Minha questão é o projeto de país. E no mundo de eletricidade de base hidráulica, você não entrega ao capital, muito menos estrangeiro, que é o regime de água. Está aí o Bolsonaro correndo para entregar a coisa. Daqui a pouco vem uma estatal chinesa e nós vamos discutir se a água do São Francisco vai para abastecer Fortaleza e Campina Grande ou se vai gerar quilowatt-hora lá em Xangai. Isso é um negócio de maluco. E, de novo, só queria destacar que a política de preço da Petrobras já foi muito recentemente diferente e que no resto do mundo esses monopólios são usados pelos estados. Então não é como se a gente estivesse inventando a roda ou nem fazendo algo que nunca foi feito e tentado. É uma coisa eu só consigo defender esse ponto se a gente não fosse autossuficiente. Mas nós somos autossuficientes. Então, mas temos sendo, eu não consigo defender. Né? Não. O contrário você está querendo dizer, né? Você não consegue defender que não se opere os preços pensando nos interesses nacionais e sim num acionista que... Mas veja bem, por que os governos de esquerda fizeram questão de abrir mão... Porque, pelo que eu entendo, o acionista ainda é controlador. No Brasil é né? goela. O Lula não tem nada de esquerda. O Lula é um reaça. E veja bem, os Estados Unidos, quando ameaçam vender companhias privadas e públicas deles, eles fazem um alvoroço lá, eles são totalmente contra, né? Eles ficam... Não, aí são duas questões. Os americanos não têm tradição estatal, a não ser num elemento estratégico que é razões de aeroespaciais, defesa, eles fazem e saúde. Então, o que eles fazem? Pega aqui a pesquisa básica e tal, o domínio é totalmente Estado. Em seguida, quando eles fazem o domínio, eles têm um mecanismo perfeito de estender isso para a iniciativa privada. Numa relação absolutamente orgânica, que é como o mundo tem que fazer, associar o Estado com as suas corporações. Tudo bem, mas quando alguém vem tentar comprar essas empresas grandes, rapaz, você eles não deixam. Ideia. Aconteceu um rolo no Congresso americano, porque o Jorge Paulo Lema, aqui da nossa Ambev, desceu para comprar a Budweiser lá. Foi cacete muito. A Budweiser, uma cervejaria. O argumento liberal brasileiro de que, que a gente tem que abrir mão... Aí é outra questão, não é estatal, é questão de capital nacional. Sim, é. Não, é que pensar o capital... O Trump ganha eleição denunciando o entreguismo à pátria dos democratas. E dizendo, America First quer dizer o seguinte, eu vou agora criar uma política industrial de comércio exterior, vou hostilizar a China, vou rivalizar com a China, vou fazer a proteção do mercado doméstico norte-americano, enquanto os babacas aqui bate continência, esse Bolsonaro bate continência para os americanos e faz o oposto do que eles fazem. Tá vendo como o Bolsonaro não sabe nem o que ele está fazendo? Presta continência. O Wagner FR mandou aqui, ó. Salve família. Salve família. Ciro, você sugeriu ao Gregório demitir a assessoria por incompetência. Não seria o caso demitir seu marqueteiro, já que ele não consegue fazer você sair dos 8%? E também não é contraditório você atacar o Lula pela condenação, uma vez que você não concorda com as decisões de Sérgio Moro? Repare uma coisa, eu não acho que marqueteiro que resolva problema político. Né? O que resolve problema político é uma relação de liderança. E eu sou de uma geração que tomou nas costas essa polarização, Lula, Fernando Henrique, Lula, Bolsonaro, e essa despolitização que está levando o país para o desastre, mais grave desastre da história. Não tem precedente. É a única vez em 120 anos que o Brasil para 10 anos de economia. Então é o seguinte, o João Santana é um gênio extraordinário, mas ele não faz milagre. Esse milagre quem tem que fazer sou eu, e se for legítimo. O que eu estou lutando, eu estou vendo a coisa tão desastrada para o Brasil que eu me sinto motivado, entusiasmado, apaixonado. E estou dizendo números aqui. Estou num programa que todo mundo pode pegar amanhã, fazer um recorde. O cara é mentiroso e tal. Faz aí. Pega um lulista qualquer, o Ciro mentiu e tal. Não, o Lula não elogiou o Hitler. Disse que era errado, mas que admirava a força de vontade, a determinação do Hitler de querer uma coisa e ir lá buscar e tal. Disse isso, como disse também que... Então, eu estou falando coisas práticas. Quando terminou o governo do Lula, 20% da população brasileira passava fome. Quando terminou o governo da Dilma, 22% da população passava fome. Agora é 30%. Passa fome. É número. E eles não querem... Então o Ciro está atacando. Não, eu estou falando coisas aqui que são elementares da minha razão de estar nessa luta desigual. Por quê? Porque eu confio que o povo brasileiro vai resolver o problema. E eu não vou desertar dessa luta. Porque banco gosta de pagar pesquisa e as pesquisas não me são favoráveis. Aconteceu na Colômbia agora, o cara tinha 10% em maio, chegou no segundo turno e agora é favorito. Eu fui para a eleição em Fortaleza agora, no ano passado,
com 21 pontos de maioria, no Datafolha 18, ganhamos por 3,5. Aconteceu com o Bolsonaro na eleição de 2018. Gente. O Witzel tinha... O Witzel tinha 2% na véspera da eleição e ganhou a eleição. O Zema, né? Por quê? Porque pesquisa é retrato e a vida é filme. Vai ter um debate. Se não tiver debate, vai ter react. As pessoas não estão pensando aqui, eu vou mandar na televisão com documento mostrando tudo e tal. E o povo decida com a bênção de Deus e acabou. Qual é a outra questão? Ixi. Acho que era só isso mesmo, na verdade. Não era outra, porque... tinha a ver com... Calma aí. Que é humilhação. Não, porque o cara tá... Então o que eu devia fazer? Porque a pesquisa não me sorria, eu devia desistir, é isso? Nem não, a pau, Juvenal. Vocês vão ter que me engolir, não, Zagal? Eu vou lembrar o que era. Você achou aí? Ciro, você sugeriu ao Gregório demitir a assessoria por incompetência, não seria o caso de demitir seu marqueteiro, blá blá blá. Também não é contraditório você atacar o Lula pela condenação, uma vez que você não concorda com as decisões de Sérgio Moro? Veja, eu sempre tive uma posição muito clara, na data, não é agora. O que eu disse na data? Que a Lava Jato era muito importante, e eu vou dizer por que eu era muito importante. Porque eu fui processado, porque denunciei esses ladrões todos que a Lava Jato alcançou. Sabe o Michel Temer que foi preso na Lava Jato? Eu denunciei o Michel Temer. O Michel Temer foi preso? Foi preso. Depois rapidinho. Saiu rapidamente, anularam. Foi só um peidinho. Foi só um peidinho. Mas lembra daqueles áudios que... O Eduardo Cunha, eu fui para a tribuna da Câmara e disse, você é um ladrão. Porque eu sei que ele é ladrão. E aí foi condenado pela Lava Jato. Então se tinha um cara interessado, sabe, que finalmente esses caras... O Eunício Oliveira denunciei. A cara do Eduardo Cunha, ouvir isso daí, dá um sorrisinho assim. Sorrisinho, na hora. Foda-se. Na hora. É isso aí. Mas me processou também. E eu fui lá, aguentei firme, disse na frente da juíza, ele é ladrão, doutor, eu posso provar para a senhora. Porra, e eu não estou fazendo isso para me defender? O que é que eu ganho com isso? Eu estou lutando pelo Brasil. Percebe? Essa é a merda. Eu pago meu advogado, eu que vou viajar, eu que sofro todos esses constrangimentos. O Eunício Oliveira meteu 60 processos em mim. Porra. Sabe imagina quanto? Dor de cabeça? R$1 bilhão foi o contrato sem licitação que o Lula deu para esse cara. O nome da empresa, Manchester. Petrobras, a contratante. Está aqui tudinho. Aí processo, eu ganho todos. Mas assim, vou lá, a ideia de 70 processos é para eu perder um prazo, para eu ser condenado, como aconteceu aqui em São Paulo. Eu denunciando, sabe, esculhambação. Em defesa do povo brasileiro, o que eu ganho com isso? Não aborrecimento. Só ganho aborrecimento. Porque eu digo isso e tal, fico de bocão, e está aí o país sendo assaltado. Esse Gedel, por exemplo, 51 milhões de reais. Denunciei também. Sérgio Machado da Transpetro, Renan Calheiros, todo mundo denunciei. Então a Lava Jato, para mim, era muito importante. Mas começou o quê? O Sérgio Moro a trocar os pés pelas mãos. Se exibir. Eu sou professor de Direito. O que eu comecei a dizer? Olha, o Sérgio Moro está semeando nulidades. Entra no Google. Pega minhas declarações em 2014, 2015. Eu dizendo, o Sérgio Moro está produzindo nulidades. Juiz bom é juiz calado, juiz severo, juiz que apura os autos. Do jeito que ele está fazendo, ele está passando. Não é porque eu sou profeta, é porque eu conheço o Brasil. Já tinha acontecido, eu repetia, já aconteceu a Operação Satyagraha, que deu em nada. Aconteceu, tinha um juiz valentão, tinha um procurador valentão, tinha um delegado de Polícia Federal valentão, e anularam tudo. Depois teve a Operação Castelo de Areia, a mesma coisa, um procurador valentão e tal. O Sérgio Moro está só semeando nulidade. E o que aconteceu? O Sérgio Moro semeou nulidades e garantiu a impunidade da maior quadra de corrupção da história do Brasil. Simples assim. Então, qual é a contradição? Estou falando do que eu sempre falei.